Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui estamos novamente para refletir, meditar e rezar a palavra de Deus, nosso Senhor, hoje narrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Que palavra rica é essa que vamos refletir agora? Acompanhem comigo. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, voltará a vós. Permanecei nessa casa. Comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta palavra, esses 12 versículos, são muito ricos em muitos elementos. O tempo que nós temos aqui não é suficiente para que a gente os trate com dignidade. Portanto, vamos partir para uma linha e nela vamos buscar ser fiéis a fim de entender aquilo que nosso Senhor quer nos ensinar por meio dela. Todos nós que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos morada de Deus, templo de Deus, somos hóspedes. O Espírito Santo é hóspede da nossa alma, a graça de Deus repousa sobre nós, somos filhos de Deus e em Jesus somos chamados a ser discípulos, somos chamados a seguir Jesus. Preste atenção, queridos irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, quando veio do céu, se encarnou no ventre de Nossa Senhora. E educado por ela, criado por ela e por São José, cresceu. E quando ele começou a evangelizar, ou seja, a falar das coisas do reino de Deus aqui na terra, quando ele começou a abrir o caminho aqui na terra para que os filhos de Deus passassem por este caminho e se encontrassem com o Pai, porque se Jesus é o caminho, é Jesus em que abriu todo o caminho, se fez caminho através dos seus ensinamentos e da sua vida, para todos nós imitarmos e seguirmos os seus passos. Discípulo de Jesus não é quem acredita em Jesus somente. Discípulo de Jesus é quem imita os passos, os atos, o jeito, o estilo de vida de Jesus. Nós temos personalidades diferentes uns dos outros. Muitos de nós entendemos as coisas de formas diferentes uns dos outros. Muitos de nós tivemos educação e formação diferente e até os nossos traumas, nossas más experiências fazem com que a gente tome decisões errôneas. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui eu vou dizer uma coisa importante. Existem hoje no mundo
muitas denominações cristãs. Todas elas dizem seguir Jesus Cristo. E todas elas têm em algum lugar caminhos diferentes uns dos outros. Mas eu preciso ser verdadeiro com você, porque a verdade liberta. Quem esteve lá o tempo todo e quem recebeu de Jesus o bastão para dar continuidade na igreja, e com quem Jesus disse que ia edificar a sua igreja, foi o apóstolo Pedro, o primeiro Papa. Queridos irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana detém o depósito da fé. Aliás, se hoje nós temos acesso à Bíblia, graças à Igreja Católica que a organizou. Se hoje a gente lê capítulos e versículos, graças à Igreja Católica que a organizou. Agora é muito engraçado dizer que durante 1500 anos a Igreja Católica estava errada e só de 500 anos para cá é que o cristianismo está certo. E aí eu pergunto, qual das milhares de denominações que se dizem cristãs estão corretas? Porque cada uma toma um rumo diferente, em nome do mesmo Jesus. Eu convido você a ser católico de verdade. Eu convido você a estudar, não somente a Sagrada Escritura, que foi organizada pela Igreja Católica, mas estudar a história da Igreja. Estudar de fato o princípio, o início de tudo, para você compreender o que é ser discípulo de Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus não significa decorar versículos bíblicos. Papagaio, se você ensinar, também decora. Mas esses versículos bíblicos têm que estar encarnados na sua vida, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Por isso que nós católicos homenageamos os santos. Nós não adoramos os santos, não adoramos Nossa Senhora. Mas essas pessoas são referências vivas de onde Jesus Cristo e o seu Espírito agiu com poder e com força. Quando a gente olha para a vida de São Francisco de Assis, que hoje celebramos, a gente vê aquele homem que era rico e que vivia em orgias e na mentira, e numa vida promíscua e suja, aquele homem tornou-se discípulo de verdade de Jesus Cristo. Cuidava dos doentes, abriu mão da riqueza, foi morar com os pobres, viveu o evangelho 100%. Então este homem fez a vontade de Deus. Por isso nós católicos, a gente diz que esse homem se assemelha àquilo que Jesus Cristo quer que sejamos. Ele é um santo. Santo significa consagrado para Deus. Aquele homem, São Francisco de Assis, que viveu uma vida toda suja e porca, de repente, por causa de um amor maior, por ter descoberto o amor de Jesus Cristo, ele corrigiu a sua vida. E mesmo tendo apetites, desejos e vontades de fazer coisas que da sua vida passada, ele não fez por amor a Jesus Cristo. Isso é ser discípulo. Mesmo tendo vontade de desviar para a direita e para a esquerda, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou seguir o caminho que Ele me abriu. Podemos até pensar diferentes da igreja, diferente de Jesus, mas por amor a Ele, a gente abre mão do nosso jeito para viver o jeito dEle. Abre mão do meu pensar para viver o pensar dEle. Isso é que é ser discípulo de Jesus Cristo. É obedecer à vontade dEle. Obedecer seus mandamentos. É buscar uma vida de proximidade com Jesus Cristo. Uma vida de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Intimidade não é só na oração. Você quer saber se uma pessoa é cristã de verdade? A forma com que ela trata o outro. A forma com que ela trata o desconhecido. A forma com que ela trata o próximo. É engraçado. Quando a gente está conversando com uma pessoa ou outra, eu estava no posto de gasolina um dia desse, e um rapaz muito simpático me atendendo, bombeiro, chegou uma pessoa perto dele e diz: a paz do Senhor, irmão. Ou seja, cumprimentou o outro com a paz, mas a mim não cumprimentou. Por quê? Você quer saber se uma pessoa realmente é de Jesus Cristo? É quando ela trata as pessoas sem distinção, sem acepção, como Jesus tratava. É quando a gente olha para todo mundo igual. É quando a gente, não importa se quer ficar perto daquele ou daquele, porque trata todo mundo com o mesmo amor. Ser discípulo de Jesus Cristo é imitar, sim, os passos do apóstolo São Paulo. Porque Paulo nos disse: siga-me porque eu sigo a Cristo. Por isso que nós católicos, em 2000 anos de história, nós temos um livro enorme com nomes de santos e santas, como o apóstolo Paulo. Ora, se o apóstolo Paulo, está escrito na Bíblia, disse: siga-me porque eu sigo a Cristo, então por que a gente não pode seguir os ensinamentos de São Francisco de Assis, de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de São Padre Pio, de São Tomás de Aquino e Santo Agostinho?
Qual é a diferença? Nenhuma. Todos imitaram a Jesus Cristo, foram discípulos fiéis. E você? E eu? Nós também precisamos buscar a graça de Deus e implorar a Ele: meu Deus, me dê a graça de ser fiel, de fazer a sua vontade, para também viver uma vida santa que te agrade. Isso é ser discípulo. Ser discípulo de Jesus Cristo é fazer a vontade dEle, do jeito dEle, na hora dEle, da forma dEle. É abrir mão do nosso querer para querer o querer de Deus. Senhor Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, a serva por excelência, por intercessão de São Francisco de Assis, que hoje celebramos o teu servo, o teu irmão, o irmão dos pobres, nós imploramos a sua bênção sobre nós. Que o nosso coração se encha com o seu Espírito Santo. Que a nossa mente aceite ser forjada pelo seu Espírito. E que nós possamos ser domados em nossa personalidade, em nosso caráter, em nosso instinto, em nossos sentidos, a fim de seguir verdadeiramente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Que venha sobre você, sobre mim, sobre nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.